Gente, para tudo que vocês estão fazendo porque o clima pesou de um jeito que ninguém esperava nessa história que a gente acompanha todo dia. Sabe aquele momento em que a gente percebe que o vilão perdeu completamente o limite? Pois é, a tensão explodiu e agora um crime sem volta marca o início de uma fase sombria para os nossos personagens. O Vicente, que estava ali no olho do furacão, acaba de ter sua sentença de morte assinada e executada a sangue frio, deixando um rastro de choque e desespero que vai ecoar por toda a semana. É o tipo de reviravolta que ninguém gosta de ver, mas que muda o tabuleiro do jogo completamente e coloca a polícia em uma corrida contra o tempo para evitar que mais sangue seja derramado. Mas olha, antes de eu mergulhar nos detalhes dessa execução e te contar quem são os próximos alvos na lista negra, eu queria compartilhar uma alegria com vocês. Nossa comunidade está voando baixo e estamos a um passinho de bater 600 inscritos aqui no canal. Se você curte as nossas análises e quer ajudar a gente a chegar nessa meta ainda hoje, clica no botão de se inscrever e já deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. É de graça para você e ajuda demais a gente a continuar trazendo esses resumos caprichados. Agora me diz uma coisa sincera aqui nos comentários. Vocês acham que o Ferretti é capaz de ir até o fim contra a própria família ou ele ainda tem um pingo de humanidade? A nossa semana começa com uma energia de proteção e medo, onde o Paulinho tenta ser o porto seguro da Gerluce. Ele olha nos olhos dela e garante que, custe o que custar, a Geole e a Lígia estarão seguras. Mas a gente sabe que promessa de herói em momentos de crise é difícil de cumprir, né? Enquanto isso, a Lígia e o pastor Albérico agem na calada da noite e escolhem o posto de saúde como o esconderijo ideal para o dinheiro das Três Graças, acreditando que a sacralidade do lugar afastaria os curiosos. Só que a paz dura pouco, porque a delegacia vira um formigueiro quando Jairo avisa que o Vicente será transferido. A Juquinha sente o cheiro de queimado no ar e fica indignada, pressentindo que essa movimentação não cheira nada bem para o rapaz. E não deu outra, pessoal. O destino do Vicente é selado da forma mais covarde possível. Uma queima de arquivo ordenada pelo Ferretti, que não deixa chances de defesa. O Paulinho, quando recebe a notícia, entra em um estado de fúria absoluta, porque sabe que o vilão está jogando sujo para limpar os próprios rastros. Para piorar o cenário, o Misael, a Consuelo e o Júnior acabam indo parar atrás das grades pelo roubo da estátua, o que desestrutura todo o grupo. E como se a Gerluce já não tivesse sofrendo o suficiente na prisão, ela ainda precisa aguentar a presença da Armimba, que aparece lá apenas para tripudiar e causar indignação. Vocês conseguem imaginar a cara de pau dessa mulher visitando a rival em um momento de dor desses? Já na terça-feira, o clima de confronto entre essas duas divas do drama continua pegando fogo, com a Arminda usando toda a sua ironia ácida até ser convidada a se retirar pelos policiais que perdem a paciência com o show dela. A Lígia, sentindo o cerco se fechar, resolve abrir o coração para o Raul e a Geole, contando que o Ferretti não tá para brincadeira e que ela sofreu ameaças diretas de morte. Mas nem tudo é derrota, porque o delegado Jairo dá um balde de água fria na Arminda, ao confirmar que a estátua será devolvida ao Rogério. É o começo de uma pequena justiça, enquanto o Paulinho corre contra o relógio para provar que a morte do Vicente foi uma execução planejada pelo alto escalão da vilania. No meio desse caos, a mansão ganha um novo integrante, o Joaquim, que chega para ocupar o cargo de mordomo, mas a gente sempre fica com um pé atrás com essas contratações repentinas, não é? Lá na cela, o Misael decide abrir o bico para o Júnior e conta uma fofoca de deixar qualquer um de queixo caído. O Gilmar só aceitou esconder a arma do crime porque a Consuelo prometeu um beijo em troca. Gente, olha o nível de negociação que esse povo faz no desespero, é surreal. Mas a grande notícia do dia é o Rogério, que finalmente decide sair da defensiva e avisa que está preparando um golpe de mestre para derrubar o Ferretti de uma vez por todas. Vocês acham que o Rogério tem estofo para encarar o vilão de frente ou ele vai precisar de mais aliados? Chegamos na quarta-feira e a prioridade absoluta é a segurança da Lígia e de seus netos, com o Angélico assumindo o papel de escudo humano para a família. Enquanto isso, a Zenilda e a Xênica preparam a pipoca, literalmente, reunindo os filhos para assistir ao que elas acreditam ser o início da queda do império do Ferrati. A Mag não poupa críticas ao Casper, achando um absurdo o jeito que ele chutou a Lucélia para fora de casa sem a menor consideração.
Só que a Lucélia não é de ficar chorando pelos cantos e dá o troco na mesma moeda, enviando para as autoridades uma foto do Casper com a estátua roubada, o que coloca o rapaz em uma situação jurídica desesperadora. O coração da gente aperta quando vê a Gerluce, lá na prisão, decidindo assumir toda a culpa pelo sumiço da escultura das Três Graças, em um gesto desesperado para salvar quem ela ama das garras da lei. É um sacrifício enorme que mostra o tamanho do caráter dessa mulher, contrastando com a podridão do Ferrati. Falando no vilão, ele recebe uma notícia péssima. O próprio filho, o Leonardo, confirma para Lorena que vai depor contra ele no tribunal. Sentindo que está perdendo o controle de tudo, o Ferrati solta o seu cão de guarda, o Macedo, com ordens explícitas para ir atrás da Lígia e recuperar o dinheiro da escultura a qualquer custo. Agora eu pergunto para vocês, a Gerluce deveria mesmo se sacrificar assim, ou ela está sendo nobre demais com quem não merece? A quinta-feira começa com a Lucélia buscando abrigo com o Vandilson, enquanto o Paulinho coloca o Casper contra a parede na delegacia para explicar aquela foto comprometedora. Mas o grande momento de glória acontece na empresa, quando a Zenilda entra na sala da presidência com uma liminar judicial nas mãos, tirando o Ferrati do trono e devolvendo o comando para o Rogério. A cena é de lavada de alma, com o vilão e a Arminda sendo convidados a se retirar debaixo de muita festa e comemoração de quem não aguentava mais os desmandos deles. É o tipo de cena que a gente gosta de ver repetida 1000 vezes, sentindo o gosto da vitória contra a arrogância. No entanto, o perigo continua rondando, pois o Macedo não perde tempo e começa a revirar cada canto da residência da Gerluce em busca do tesouro escondido. O bandido acaba encontrando um pequeno maço de dinheiro, o que serve apenas para atiçar ainda mais a sua ganância e mostrar que ele está no rastro certo. A Viviane fica em estado de choque ao processar que o Leonardo realmente traiu o pai para fazer o que é correto, evidenciando que a família do vilão está se esfarelando. Para tentar acalmar os ânimos, o Paulinho visita a Gerluce e conta que o Rogério já planeja uma recompensa para ela assim que a liberdade chegar. A pergunta que fica no ar é: será que o Macedo vai encontrar o esconderijo principal antes do Paulinho conseguir tirar a Gerluce da cadeia? Na sexta-feira, o Paulinho deixa as formalidades de lado e garante para Gerluce que o apoio dele é total, tanto como policial quanto como o homem que a ama. A Juquinha, que está sempre atenta a tudo, avisa a Lorena que o Ferrete vai ter um surto quando descobrir que foi o próprio pai dela quem assinou o documento que o derrubou da presidência. No núcleo dos criminosos, o Misael resolve confessar que foi ele quem planejou o atentado contra o vilão, o que acaba inocentando a Consuelo e o Gilmar dessa acusação específica. Mas a atenção volta para a casa da Lígia, que ao chegar com o Albérico e a Joelle, encontra o lar totalmente revirado e não percebe que o Macedo está lá dentro, observando cada passo deles como um predador. O clima fica sufocante quando o Macedo percebe que o Angélico é um espião do Rogério e, para desespero geral, ele finalmente descobre o paradeiro do dinheiro das Três Graças dentro do consultório do José Maria. No submundo, o Vandilson tenta esconder a Lucélia, mas o Bagdá já está de olho e manda avisar que não quer ver o rapaz armado, sentindo que uma traição está sendo gestada ali. E, para fechar o dia com o coração na boca, o Joaquim flagra o Ferrete e o Macedo detalhando o plano para recuperar a fortuna e decide intervir para tentar salvar a Lígia. Será que esse mordomo tem algum segredo na manga? Ou ele está apenas sendo heróico? O que vocês acham das reais intenções do Joaquim nessa história toda? O sábado chega com uma carga de adrenalina máxima, com o Ferrete, a Arminda e o Macedo formando um comboio sinistro em direção à Chacrinha, para finalmente pegarem o que acreditam ser deles por direito. Enquanto isso, os aliados da Gerluce explodem em alegria com a notícia de que o seu alvará de soltura finalmente saiu. Mas a festa é interrompida pelo alerta urgente do Joaquim sobre os vilões terem descoberto o esconderijo. A Joelle, em pânico, corre para o telefone para avisar o Paulinho que a avó corre um perigo mortal nas mãos desses criminosos. O final do capítulo é digno de cinema. Os vilões entram no consultório do José Maria com toda a arrogância do mundo, mas o que eles encontram lá dentro os deixa em absoluto estado de choque. Gente do céu, o que será que aconteceu naquele consultório? Será que alguém passou a perna no Ferrete na última hora?
Ou eles encontraram algo muito pior do que imaginavam? Eu não aguento de curiosidade e quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Quem vocês acham que foi o responsável por essa surpresa final? Se você curtiu esse resumo completo e quer continuar acompanhando cada detalhe dessa trama que tá dando o que falar, não esquece de se inscrever no canal para a gente bater logo esses 600 inscritos. Ativa o sininho para não perder o próximo vídeo, deixa o seu like e compartilha esse link no grupo da família que gosta de uma boa novela. Um beijo grande e a gente se vê no próximo capítulo com mais revelações bombásticas.